Eu sou Cláudia Bocchili, astróloga. Hoje é dia 19 de março de 2020 e eu quero falar aqui sobre o Ano Novo Astrológico, Ano do Sol. E tava para fazer esse vídeo desde o dia 13, e aí ia fazer ontem, não deu certo, e eu fiquei pensando que eu ia falar de um monte de aspecto, de lunação, de grande conjunção, mas mais importante é falar sobre reflexões que a gente tem que fazer. Eu falei num vídeo de maio de 2017 sobre a grande conjunção e eu fiquei de cara como é realmente isso que está acontecendo, como é uma transição de valores, uma experimentação da era de Aquários. A gente está na era de Peixes e a gente está começando a tatear, a olhar lá mais para frente a era de Aquários. Então é para a gente pensar. E os valores que a gente tem hoje realmente não funcionam mais para esta vida, para o nosso estágio de consciência. E cada um, de acordo com o seu estado de consciência, vai responder emocionalmente, espiritualmente, com aprendizado, com dramas, mas vai vir para todo mundo. Por quê? Como eu disse inicialmente, nós tínhamos Plutão. E eu coloquei até aqui como é que mostra esse Plutão, ele sendo uma lava de vulcão, que ele pega aquelas estruturas mais profundas da gente para a gente poder fazer essa transformação. Isso trabalha com controle, com estratégias, com disputas de poder. Então eu achava que aquela questão de disputa de poder de China, Estados Unidos ia se intensificar, mas na verdade não. Ela é o Plutão, que na verdade é o Hades na mitologia grega, ele é o senhor dos infernos. Então ele faz com que a gente entre para dentro da gente, que a gente resolva as nossas questões internas, eu comigo mesmo, para que depois eu possa ser transformada, eu possa ser uma outra pessoa. E aí, nesse vídeo eu falei de Plutão junto com Saturno, a montanha que você vai subir, qual que é esse ponto aqui que você vai subir, qual que é a estrutura que você vai subir, a limitação que você vai acabar tendo. Como Plutão, como Saturno fala de tempo e ele fala de limitação, de restrições, ele está falando de espaço e tempo. Que na verdade, quanto tempo é essa quarentena e o espaço que a gente fica limitado, que a gente não tem essa plena liberdade. Aí a gente vai pensar assim, mas o signo de Aquário tem muito a ver com liberdade, não sei o que. Sim, nós vamos chegar nos aspectos de Aquário, mas por enquanto a gente está confinado aqui junto com Plutão que está fazendo essas transformações. E aí desta grande conjunção, o que aconteceu? Aí chegou quem? Chegou Júpiter. Chegou Júpiter, que são os nossos valores, as nossas crenças, o que importa. Eu estava ouvindo esses dias que nos campos de concentração, as pessoas que conseguiam sobreviver são as pessoas que tinham um propósito, que elas não se entregavam, que elas tinham um motivo para ficar vivas. Porque realmente, você ficar viva só para sobreviver, tudo bem, tem um aprendizado. Agora, seria muito mais interessante se você tem um propósito de evolução, de você usar essa cabecinha aqui para você evoluir e ter um caminho espiritual. Então vamos lá. A gente tem aqui a transformação, a limitação, a estruturação, a maturidade que a gente tem que ter em relação principalmente às questões emocionais. E se você tem um caminho espiritual bem resolvido, bem firme e bem trabalhado, você vai para o espiritual, você vai para o mental concreto, você vai para o mental abstrato e você vai sair do drama emocional. E aí depois, isso daqui chegou em dezembro. E como Júpiter, ele fala de coisas internacionais, de outros lugares, nada mais do que quando ele chegou nessa grande conjunção, ele chegou e expandiu o vírus para tudo quanto era lugar, né? Ok. Aí nós temos na grande conjunção quem? Marte, que é Áries, o deus da guerra. Então nós temos assim, caramba, quanto deus no zodíaco. Nós temos Plutão, que é Hades, o senhor dos infernos. Nós temos Saturno, que é Cronos, o senhor do tempo. Nós temos Júpiter, que é Zeus, o
o deus dos deuses do Olimpo, e nós temos Marte, que é Áries, filho de Zeus, e ele está pronto para a guerra, ou ele está pronto para agir. E ele quer usar essa faca de qualquer jeito, só que ele tem que saber como que ele vai usar. Se ele vai usar para matar todo mundo, ou se ele vai ter um corte incisivo no que precisa ser feito. E é exatamente a ação que a gente tem que fazer. Às vezes a nossa realização é a não ação. Por quê? Porque quando eu trabalhar esses valores aqui, eu vou ter o direcionamento certo para a minha ação, que aí é real ação. Entendeu a diferença? Ok. Aí nós estamos pensando na vida, todos reclusos, observando o que realmente importa e o que realmente não importa. E aí, claro que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Mas isso daí nada mais é do que formas mentais. Quem explica isso não sou eu, é a Annie Besant e o Led Bitter. Nesse livro Formas Mentais, que inclusive usei como base para escrever sobre o livro de coautoria que eu fiz. Vamos ver aqui uma parte. Tá vendo essa foto aqui? Isso daqui é paz e proteção. Essa daqui é afeto animal, quer dizer, eu estou na minha parte emocional mal resolvida e eu estou fazendo essa forma astral. Agora vamos colocar aqui, sentimento religioso indefinido. Ah, esse azul, ele é bonitinho, né? Agora, se ele está direcionado, olha como ele fica bonito. E ele tem uma meta, um direcionamento. Então não basta só você falar o seguinte: ah, eu tenho bons pensamentos. Não. Bons pensamentos sem direcionamento não adianta. Você tem que ter os bons pensamentos direcionados. Só que o que acontece? Todo mundo cai no medo. Cai no medo e fala: ai, pelo amor de Deus, meu Deus, me salva, o que está acontecendo? Não. A verdadeira devoção, a verdadeira devoção, esse amor espiritual ao divino, a sua conexão com o divino, ela é pura, ela é límpida e cristalina. Por quê? Porque nós somos deuses, nós somos uma parte de Deus. Quando a gente conecta disso e para de ficar naquela coisa totalmente material, física, só da nossa vidinha terrena, a gente consegue entender isso. Eu sei que é fácil falar, mas enfim. Então, este daqui é o mapa do Ano Novo Astrológico, que tem esse monte de planeta aqui no ascendente, que é Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, que foi o que eu expliquei, que eu estava mostrando, e cada hora essa grande conjunção ela recebeu uma visita. Então, chegou no dia 12 de janeiro, o Plutão e o Saturno ficaram bem juntinhos. Aí depois chegou em meados de fevereiro, chegou Marte com ação bruta. O Júpiter, ele vai chegar perto de Plutão agora começo de abril. Então vamos lá. Quando Júpiter chegou em Capricórnio, no signo, no AP que estava rolando essa grande festinha, essa grande conjunção, ele chegou e vamos espalhar isso para o mundo inteiro, ok? Porque ele trabalha com expansão, valores e tal. Agora, quando esse Júpiter chegar junto de Plutão no começo de abril, você pode fazer o seguinte: então ele vai espalhar essa pandemia mais ainda? Eu falo, não, não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero que a gente use essas formas mentais para a gente plasmar o que é o melhor, para a gente plasmar a cura. Todos os dias eu estou recebendo informações para participar de grupos de cura, de grupos de reza, de Nossa Senhora, de São José, que hoje é dia de São José, e é Grabovoi, é mentalização, são vários tipos de religião, não importa. Contanto que a gente faça essa conexão, e olha que legal, quando a gente pega Plutão,
que ele fala para a gente trabalhar com as nossas bases mais internas, a gente está fazendo toda essa renovação. Por quê? Como eu disse no vídeo lá de 2017, eu falei dos meninos crescidos que ficam brincando de bang bang, de ganhar dinheiro até não poder mais, de extrair os recursos desse planeta até não poder mais. Aí o planeta falou o seguinte: ah, é? Legal, então para tudo. Para tudo. Tanto é que esta é uma pandemia onde a morte e a regeneração não é a morte física. Plutão não está interessado em morte física. Os percentuais de óbito são pequenos em comparação com outras doenças. Claro, nós temos o nosso desenvolvimento do ser humano, de tecnologia, e toda a vida precisa ser trabalhada para ser mantida. Óbvio isso, legal. Mas a transformação, a morte e renascimento que ele está falando é mais dentro da gente. Isso que é incrível. Tanto é que Netuno, que é Poseidon, que é o deus dos mares, ele é o planeta que rege essas questões de biologia, de medicina e tal. E a gente vê coisas sutis desse planeta. A gente vê mais as coisas acontecendo aqui do que Netuno. Olha só, porque ele está falando mais desse afastamento social, que é uma coisa coletiva, mas individual. Coletiva porque é para todo mundo, individual porque é cada um consigo mesmo. Tanto é que não é nem para você ir na sua igreja. Então nem a sua coletividade religiosa dá para fazer. Interessante esse pensamento que eles fizeram. Vamos parar o mundo. E aí os deuses estão lá, um no Olimpo, outro no Hades. Acho que eles estão fazendo um bate-papo lá e estão dando risada, enquanto a gente está correndo aqui para tentar entender tudo isso. Porque ninguém vai sair daqui como entrou. Nós tivemos no final de fevereiro o Urano, que é o planeta da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, que ele se juntou com Vênus, falando de recursos e tal, e deu aquela quebra na bolsa. E agora a bolsa tá maluca, ok. Aí tivemos também Mercúrio, que é Hermes, que é o comunicador, que ele vai do Hades ao Olimpo. Ele transita para todos os lugares. E ele está passando nesse mês de março por Peixes, e ele tá mostrando as coisas, tá espalhando bastante, está espalhando muito mais para o mundo. Aí você fala assim, poxa, mas não tem uma notícia boa? Eu vejo uma notícia boa, só que eu não sei se a gente como humanidade vai aprender com os valores a fazer as coisas certas ou se a gente vai continuar errando. É o seguinte, esse daqui é o mapa astral da lunação de eclipse que aconteceu no dia 26 de dezembro. Então, o que é isso? Toda lua nova é uma lunação. Só que quando é eclipse, ela não é de 28 dias, igual a próxima lua nova. Ela é de 6 meses. Então, aqui eu tenho um esqueminha que mostra que começa aqui no dia 26 de dezembro, o auge é no dia 24 de março e ela termina no dia 24 de junho, dia de São João, dia de acender a fogueira para queimar tudo de ruim que tem. Então, se nós temos o auge dessa lunação no dia 24 de maio, que é agora essa próxima lua nova, eu imagino um auge dessa pandemia agora. E aí, depois desse dia, eu vejo o aspecto sendo dissolvido. Isso não quer dizer que não vai ter mais casos? Sim, claro que vai ter mais casos, até porque se a gente for olhar o mapa do Brasil, a gente vê bastante tensão ainda em abril. Então, até o dia 22 de abril, que é quando nós vamos ter a próxima lua nova, eu vejo uma tensão grande. E aí as coisas se aliviando. Se você for perceber,
A gente já tem alguns aspectos de pessoas que testaram cura, que a cura que era para acontecer em 10 dias aconteceu em 4 dias, soluções que começaram a aparecer. Então, eu imagino que depois desse dia 24, as soluções vão começar a aparecer, e por mais que aqui na América inteira nós vamos ter ainda casos, um aumento de casos, a gente vai começar a ver uma queda no velho mundo de China e Europa. Engraçado, né? Indo do Oriente para o Ocidente. A evolução da humanidade pelo itinerário de Ó aconteceu do Oriente para o Ocidente. E agora exatamente também as desgraças. E se a gente for olhar para o lado bom, tem muita coisa para a gente aprender. Mas a nível individual, cada um vai ter uma experiência, dependendo de como a gente olhar para tudo isso. Claro que baixas da guerra vão ter, mas isso faz parte do karma coletivo. Isso, na verdade, é resultado do que a humanidade plasmou esse tempo todo, porque não dá mais para a gente pensar em olhar o planeta como era. Eu acho que eu já falei muito sobre, inclusive no vídeo que eu falei sobre o Bolsonaro, quando ele ganhou, do Destruim et Construim, que eu falei dessa carta, da carta Torre, do Arcano 16. E eu falei que o Bolsonaro ele veio bem, que era bem para quebrar a ruptura, que isso ia acontecer na grande conjunção de 2020 e tal. E que nesse vídeo eu também falei que era para a gente olhar mais a carta que representa Aquário, que é o Arcano 17 Estrela. Só que ao invés da gente ver a mulher fertilizando com uma ânfora de prata e de ouro a terra e a água, a gente estava mais vibrando esse buraquinho aqui que está o pezinho dela. Então, será que agora a gente consegue vibrar essa fertilização para a gente começar a trabalhar aspectos da era de Aquário, de compartilhamento, de ser tudo, somos todos iguais. E é interessante porque se somos todos seres humanos, nós estamos sujeitos às mesmas leis. E quais são essas leis? As leis universais. Quem leu Caibalion, aqui é uma edição comentada, pode ver isso. Tudo é mental. Então, criamos formas mentais. Tudo é vibração. Nós estamos numa vibração. Cada país está numa vibração e ele está lidando isso de alguma forma. A gente está lidando como brasileiro. Se é bom, se é ruim, a gente vai aprender. Os argentinos estão lidando de uma forma, os americanos de outra, os portugueses, enfim, até os chineses, os africanos, enfim. Cada um numa vibração. E claro, todos juntos numa mesma egrégora, que é o que a gente precisa agora. E a gente tem que sempre observar as 7 leis herméticas, que faz com que a gente esteja agora nessa colheita. Só que eu quero que dessa colheita a gente comece a plasmar, a semear uma era de Aquários, que não é agora, ainda tem mais uns 100, 150 anos por aí para a gente vivenciar verdadeiramente ela, mas com os valores da era de Aquários. Bom, acho que eu já falei demais e espero que tenham gostado. Meu Instagram, Cláudia Bocchili, e eu vou colocar aqui o link do vídeo da Grande Conjunção de 2017. Obrigada.